Prezado aluno, prezada aluna, saudações cordiais. Sejam todos bem-vindos à disciplina de elaboração e avaliação de projetos. Eu sou a professora Rosimeire Barbosa da Silva Moura e vamos trabalhar juntos esse tempo. Ao assistir às videoaulas, tenha sempre papel e caneta em mãos, para quando surgir alguma dúvida, anotar e depois postá-la no nosso fórum Tira Dúvidas, lá em nosso ambiente virtual de aprendizagem, para que assim possamos esclarecê-la. E para que tenham um bom resultado, será necessária a sua dedicação aos estudos e às atividades da sala virtual. É muito importante que você leia o livro didático da disciplina e os textos extras e assista às videoaulas. Recomendo que fique atento ao calendário dessa disciplina e seja bem pontual nas realizações das atividades propostas, ok? Então, pessoal, o objetivo principal dessa disciplina é ajudar vocês a compreenderem como e em quais contextos a elaboração e a estruturação de projetos podem contribuir para a gestão pública municipal e o desenvolvimento local. Para tanto, no AVA da disciplina, encontra-se dividida em 4 semanas, sendo que na primeira semana estuda-se as etapas de um projeto e entendendo a lógica interna de um projeto a partir do planejamento. Na segunda semana, trabalha-se o desenvolvimento e execução de projetos e a avaliação financeira. Na terceira semana, aprofunda-se o controle, monitoramento e avaliação de projetos. E, por fim, na quarta semana, os procedimentos para encerramento do projeto. Então, assim, nessa disciplina de elaboração e avaliação de projetos, convidamos vocês para um diálogo sobre as possibilidades de elaborar um projeto que possa colaborar com a melhoria de seu município. Houve nos últimos tempos gradativas transformações dos papéis dos entes da federação. Os municípios, os estados, a União e o Distrito Federal, que passaram a assumir novas funções e a lidar com situações inéditas e muitas vezes complexas. Um exemplo dessas funções é a prestação de serviços de assistência social, que vem sendo realizada por meio de entidades sociais, como creches, casas para idosos, serviços para pessoas portadoras de condições especiais, assim como a implantação e implementação de políticas públicas, sejam na área da saúde, da educação, da segurança, sejam da habitação, etc. Então, para lidar com esse novo cenário de transformações que vem se desenrolando desde 1990, quando a gestão pública passou por inúmeros debates, promovendo um repensar e uma gradativa incorporação de novas ferramentas para governar, especialmente a gestão municipal, ela acabou recebendo novas atribuições. É possível que no município em que você vive, algumas questões sejam resolvidas mais facilmente e outras nem tanto. O processo de governar é complexo e exige cada vez mais a compreensão de várias ferramentas que podem ser usadas pela gestão municipal. Então, em decorrência dessas necessidades da gestão pública, os projetos são necessários para que os gestores possam alcançar as mudanças de situações indesejáveis, os problemas que surgem nas cidades, dentro de sua respectiva administração. Então, quando o gestor municipal faz essa leitura da realidade local, seu papel é de extrema importância como ator que colabora com o processo de governar e com a melhoria de sua cidade, e também como cidadão que reside naquele município. Então, no processo de governar, o gestor municipal precisa entender como o projeto se encaixa dentro do planejamento estratégico governamental municipal. Ou seja, o planejamento estratégico apontará uma série de necessidades que o município poderá realizar para melhor atender seus cidadãos. Este fazer ou realizar é o projeto. Então, o ideal é que o projeto esteja vinculado ao planejamento estratégico governamental. E é nesse momento que os projetos contribuem para o enfrentamento de problemas de gestão. Quando os projetos têm correspondência com a direção, que a prefeitura é quando os projetos eles conseguem ter correspondência com a direção que a prefeitura quer seguir. Mas lembre-se que a elaboração de projetos não é a única forma de resolver problemas, é somente uma das variáveis. Abra aqui um parênteses para dizer que nessa área de elaboração de projetos há muitas formas e indicações de como estruturá-los. Diversas metodologias e entendimentos diferenciados. Inclusive, nos materiais que indicamos para trabalhar essa disciplina, será possível fazer essa constatação. Mas ressaltamos que nenhum deles está mais correto do que o outro.
Entretanto, as definições que serão utilizadas nessa disciplina levam em consideração que os projetos serão desenvolvidos para a esfera municipal e destinados aos cidadãos. É importante que isso seja levado em consideração para que a formatação do projeto respeite a lógica de como a prefeitura opera, ok? Mas, afinal de contas, o que é o projeto, né? Para que serve um projeto? Quais os elementos que precisam ser considerados para definir um projeto? Então, segundo Turner e Miller, em 2002, a definição clássica de projeto é um empreendimento único no qual recursos humanos, materiais e financeiros são organizados de forma a tratar um escopo único de trabalho a partir de uma dada especificação, com restrições de custo e de tempo para atingir uma mudança benéfica, definida por meios de objetivos quantitativos e qualitativos. O nosso livro didático traz um conceito de Vargas, né, para projeto. Vargas entende projeto como sendo um empreendimento não repetitivo, caracterizado por uma sequência clara e lógica de eventos, com início, meio e fim, que se destina a atingir um objetivo claro e definido, sendo conduzido por pessoas dentro de parâmetros pré-definidos de tempo, custos, recursos envolvidos e qualidades. Então, assim, você já ouviu as palavras projeto e programa? Algumas pessoas as usam como sinônimas. Entretanto, esses termos não são iguais, né? Então, assim, vamos fazer a primeira diferenciação entre programas e projetos. Provavelmente, a prefeitura de seu município tem algum programa sendo executado. O programa Bolsa Família é um exemplo e talvez seu município seja um dos que trabalhem em conjunto com a esfera federal nesse programa. De forma geral, um programa é composto por várias etapas que são executadas e podem ter muitos formatos de operação. Outro exemplo de programa com vários projetos é o Fome Zero, né? Podemos verificar nessa figura 1 os 4 eixos articuladores ou projetos que compõem o programa Fome Zero, né? O primeiro eixo diz exatamente a respeito ao acesso aos alimentos, o segundo eixo, fortalecimento da agricultura familiar, o terceiro eixo, geração de renda, e o quarto eixo, articulação, mobilização e controle social. Vamos observar essa figura 2 e ver como um programa é composto de projeto e atividade, sendo que um programa pode conter também subprogramas e um projeto pode conter subprojetos. Como podemos observar, o projeto se enquadra dentro de um programa de governo, que por sua vez identificou um problema que poderá ser visto como uma oportunidade para a sua região e decidiu desenvolver uma estratégia de ação que consiste na elaboração de um projeto. Todo projeto, por sua vez, é constituído de atividades, que alguns autores também chamam de operações. Elas são processos de trabalho que se repetem continuamente. Então, a tendência é que elas se realizem do mesmo modo, com pequenas variações ao longo do tempo. Percebem que todo projeto, né, necessita de recursos, né? São meios, insumos para serem implementados. Recursos humanos, que são as pessoas, recursos financeiros, recursos materiais. E por se tratar de instituição pública, é obrigatório observar os procedimentos normativos, né? Então, tudo para que se consiga alcançar os objetivos propostos, os resultados previstos. Agora que você já conheceu a diferença entre programas e projetos, vamos verificar as características de um projeto. Eduardo Lobo enfatiza lá em nosso livro didático que as principais características que um projeto deve ter são: contemplar uma sequência lógica de eventos, propor e atingir objetivos claros e definidos, apresentar a temporalidade, já que precisa ter uma fase de planejamento que antecede a sua caracterização, ser conduzido por pessoas com perfis e competências específicas, requerer a aplicação de recursos e seguir parâmetros e indicadores de qualidade. Você sabe quem pode elaborar projetos em seu município? Então, assim, a prefeitura de sua cidade pode elaborar projetos sozinha ou com um ou diversos parceiros, né? Vários no mesmo projeto, inclusive.
A saber, pode ser projetos com a iniciativa privada, com grupos de interesse, com organizações não governamentais e com a comunidade, entre outros parceiros. Sendo que ao elaborar o projeto, o papel de cada parceiro precisa estar claro, bem como definidas as respectivas responsabilidades. Considere que os projetos sempre têm apoiadores e opositores. Mas como começar a estruturar um projeto, né? De forma geral, a prefeitura sabe de antemão alguns dos problemas que irá enfrentar no dia a dia do seu governo. Outros problemas serão inéditos. A natureza das reclamações dos cidadãos varia muito, podendo ser de natureza moral, de valores, ou que reclamam por situações básicas, entre outras, né? O que está sendo dito sobre o problema, como o problema está sendo exposto e visto, e como são apresentadas as reclamações ou como as demandas são formuladas. Então, assim, todos esses aspectos são importantes para a estruturação de um projeto. Então, assim, como explicar aquela situação indesejável, né, no seu município, aquelas reclamações que sempre são recorrentes? Uma das formas de explicá-las é apontar uma situação-problema que sempre pode ser vista como uma oportunidade. Como os projetos têm características próprias, é comum que várias áreas de conhecimento estejam envolvidas. Isso também implica compreender várias áreas de gestão no projeto, né? Preciso lembrar que, às vezes, as necessidades e as demandas do município são muitas. Por isso, é sempre bom se perguntar o seguinte: mas se a realidade do meu município é complexa, com várias situações, problemas, interligada com outras situações, problemas, como separá-las, né? Então, assim, se houver várias situações, problemas prioritárias e, consequentemente, houver a necessidade de elaborar vários projetos, como fazê-los? Como saber qual projeto é mais prioritário do que outro? E, geralmente, é o que mais acontece, né, em nossas cidades. Há várias formas de priorizarmos os projetos e inúmeros critérios podem ser utilizados, né? Desde critérios políticos, financeiros, de viabilidade, até critérios com base em uma escala do que é mais importante para o dirigente ou para a equipe que está definindo os projetos de governo. Nesse sentido, você encontrará a locução e hierarquização de prioridades, que é colocar o que é mais importante antes do que é menos importante para o momento. Ok, pessoal? Entendeu? Então, assim, vamos discutir um pouco mais, assim, agora, as fases, né? As etapas de um projeto. Em um projeto é necessário gerenciar todas as suas fases. Assim, considerando essas fases, a literatura da área prevê que, tipicamente, um projeto contém 4 fases distintas e complementares. Primeira delas, início ou startup. A segunda, o planejamento. A terceira, o desenvolvimento, que inclui, por sua vez, a execução, monitoramento e o controle. E, por fim, o encerramento ou avaliação de impacto. Então, para entender melhor cada fase, pontuamos que no início ou no startup acontece a determinação da demanda pela constatação de um possível problema ou oportunidade de ordem pública, conforme a gravidade do mesmo, o risco que oferece, etc. Já no planejamento, consiste na constatação da estrutura existente, né, e disponível para que esse projeto possa ser realizado, do tempo necessário para se efetivar o projeto. Na fase do desenvolvimento, acontece a execução do projeto em si. E no encerramento ou avaliação de impacto, é a fase na qual é necessário organizar os dados referentes ao número de cidadãos contemplados pelo projeto, entender o alcance desse e concluir os relatórios. É importante destacar que cada fase tem no mínimo um processo associado, mas geralmente cada fase possui processos diversos e complementares, como também ações necessárias. Esse slide nos mostra exatamente as fases, né? Todas as fases de um projeto. E podemos ver que a fase inicial de elaboração de um projeto tem 3 ações que se destacam e merecem a atenção do gestor. A primeira delas refere-se à análise dos cenários, né? Onde o projeto será desenvolvido.
seguido de uma análise referente à demanda, que origina e justifica a necessidade da implantação, da realização do projeto. E, por fim, é necessário que seja identificado todos os elementos que comporão o projeto, como insumos, pessoas, mesmo que nessa fase ainda não se tenha uma completa dimensão da sua magnitude. Enfatizamos que a análise de cenário é um dos primeiros passos de um projeto, que, se bem conduzida, proporciona uma base sólida para toda a sua gestão. O cenário de um projeto pode ser considerado também o ambiente físico no qual ele será desenvolvido, como ainda o contexto de sua aplicação. Por exemplo, em uma campanha de vacinação, teremos como cenário cada unidade municipal de saúde do país e os postos de vacinação sob a responsabilidade de cada unidade. Mas o cenário pode ser cada município. O cenário expandido pode ser todo o país e o contexto envolve o âmbito institucional e organizacional do Ministério da Saúde. Quanto à análise e determinação de demanda, frisamos que a demanda precisa ser identificada, qualificada e mensurada à dispersão geográfica. Em linhas gerais, a demanda de qualquer projeto e o pleno conhecimento do cenário são críticos para a gestão e para que seja possível atingir os resultados almejados nessa fase inicial. No que se refere à identificação dos elementos de projetos, esses são os insumos, as responsabilidades, as pessoas, as competências, o escopo, entre outros. Assim, a gente destaca, os principais elementos que devem ser considerados nessa fase inicial. O primeiro elemento que precisa ser considerado é a equipe. É preciso definir os perfis dos profissionais que deverão atuar na execução do projeto, as responsabilidades e competências, tanto individuais quanto coletivas. Lembrando que nem sempre a instituição possui todos os profissionais que o projeto vai precisar. Às vezes, é preciso contratações temporárias. Um segundo aspecto que precisa ser pensado, organizado, é a comunicação e a interação. O que comunicar? Para quem? Como? Quando? Então, deve-se planejar como as informações do projeto serão geradas, coletadas, distribuídas, armazenadas, recuperadas e organizadas de maneira oportuna e apropriada. Quais instrumentos serão adotados, tais como e-mail, telefone, publicações web, documentos impressos, ofícios, memorandos, reuniões com ata lavrada, enfim. A estrutura organizacional, no caso de empresas públicas ou do poder executivo em todos os níveis, normalmente se observa uma estrutura matricial, o que pode tornar os processos decisórios ou operacionais mais ágeis ou mais lentos, vai depender da situação de cada uma. Quanto à matriz de responsabilidades, Menezes a entende como um instrumento empregado pelas organizações que trabalham com projetos para poder dividir o trabalho e alocá-los aos diversos participantes, tornando explícita a relação destes com as suas tarefas. A matriz de responsabilidades dirige as pessoas os seus compromissos, quem é responsável por quê, quem apoia o desenvolvimento da atividade e quem, em caso de necessidade, fará o papel de suplente. No entanto, essa matriz não consegue resolver os conflitos de interface, que são aqueles que ocorrem com eventual sobreposição de tarefas ou ausência de ligação entre elas. No que se refere ao escopo do projeto, no nosso contexto, trata-se do limite ou abrangência de um projeto. Nessa fase inicial, a definição clara do foco do projeto e dos resultados previstos é crítica para a execução, para que se saiba fundamentalmente quais serão os resultados esperados. Podemos observar nesse slide a estrutura analítica de um projeto. Percebemos que ela é composta pelas fases e as subfases, e cada subfase tem os seus pacotes de atividades a serem desenvolvidas. Então, pessoal, o uso da estrutura analítica do projeto e os pacotes de serviços, eles servem, eles são ferramentas, são as ferramentas mais utilizadas hoje para se gerenciar o escopo de um projeto. É a elaboração da estrutura analítica
E a criação dessa estrutura, né, que é um processo de subdivisão dos trabalhos a serem feitos e das entregas que se espera fazer após a realização de cada tarefa, né? Então, assim, os componentes menores que precisam ser desenvolvidos em cada fase. Então, através da estrutura analítica, você consegue diagramar, né, organizar e definir o escopo total do projeto por meio da representação em forma de árvore. Às vezes se faz necessário criar também uma estrutura preliminar antes da estrutura analítica. E às vezes também é necessário se fazer uma estrutura hierárquica, conforme mostra o Ricardo Vargas em seu livro de gerenciamento de projetos que se encontra em nossa plataforma virtual. Podemos elencar alguns benefícios obtidos com o uso da estrutura analítica. Entre eles, organiza e define o escopo total do projeto, pode ser de fácil compreensão, pode ser utilizada como instrumento de comunicação, subdivide o trabalho do projeto em partes menores e mais facilmente gerenciáveis, auxilia a definição de recursos, a estimativa de tempo e a atribuição de responsabilidades, provê a equipe de uma compreensão do projeto como um todo, do impacto do trabalho de cada um, dá base para as estimativas de recursos, custos e tempo. Tudo certo até aqui? Está entendido como se elabora a fase inicial de um projeto? Pois bem, antes de falarmos especificamente sobre a fase do planejamento, ponderamos que para estruturar projetos em sua cidade é necessário conhecer a história, a formação, as transformações ocorridas, seus indicadores econômicos, sociais, culturais e seus problemas atuais, bem como as questões que os cidadãos acham mais relevantes para serem resolvidas. As especificidades históricas de sua cidade apontam como e por que os problemas atuais se apresentam de uma determinada forma. As relações urbanas e rurais, quando existem, os dados geográficos e estatísticos, o processo de ocupação de sua cidade e as relações culturais e sociais. São aspectos importantes a serem compreendidos. Também merece ser entendidos como andam as políticas públicas, os programas e os projetos já existentes na prefeitura. Saber essas informações significa contextualizar o projeto que você pretende elaborar. Assim você não perde tempo elaborando um projeto que possa estar sendo desenvolvido totalmente ou em parte por outra unidade na mesma prefeitura. É importante, portanto, também verificar o que já existe em termos de projetos pretendidos. Quais são os conflitos existentes, se já houve tentativa de resolver a situação indesejada, entre outros fatores que se façam importantes. Tudo isso resulta em um mapa de conhecimento de como está a situação de sua cidade. A lei orgânica do município é um importante instrumento para a elaboração de projetos, assim como o plano diretor. O plano diretor é uma lei municipal que organiza o crescimento e o funcionamento das cidades, orientando os principais investimentos a partir de diversos regulamentos das relações urbanas com os objetivos de viabilizá-los. Igualmente importante é o Estatuto da Cidade, que reúne instrumentos da política urbana e regulamenta uma série de temas que são essenciais ao seu município. Talvez na sua cidade exista o orçamento participativo, que é o processo em que a população discute e decide o orçamento e as políticas públicas, votando e priorizando gastos e controlando a gestão municipal. Ok? Então, assim, vamos adiantar um pouco mais, né, o nosso conteúdo. Continuando o segundo capítulo do nosso livro, traz uma abordagem intitulada Entendendo a lógica interna de um projeto a partir do planejamento, projeto básico. Vamos então lembrar que quando falamos de planejamento, estamos nos referindo à segunda fase da elaboração de projetos, né? Nesse momento, nós estamos olhando para uma estrutura analítica de projeto exposta em um gráfico de Gantt, né? Qual a importância disso? A importância é o seguinte: se a fase inicial, os respectivos processos do projeto foram dimensionados, ou seja, se os elementos foram identificados e definidos, se a matriz de responsabilidade foi construída e se a estrutura analítica de projeto está aceita pelas partes, entendemos que o projeto pode passar para a fase de planejamento.
Nesse ponto, o projeto pode estar em fase de concorrência, tramitação ou até mesmo de contratação, dependendo do objeto. Projetos mais simples envolvem um planejamento mais curto e as fases inicial e de planejamento se confundem. Já projetos mais complexos, com prazos mais longos e montante maior de recursos em seu orçamento, apresentam fases inicial e de planejamento bem distintas e definidas, né? As atividades mais comuns dessa fase de planejamento, de acordo com a literatura da área, são detalhamento das metas e objetivos a serem alcançados, detalhamento das atividades e estruturação analítica do projeto, EAP, programação das atividades no tempo disponível ou necessário, análise e registro dos riscos do projeto, determinação dos recursos mensuráveis a serem alcançados, programação da utilização e aprovisionamento dos recursos humanos e materiais necessários ao gerenciamento e também execução do projeto, definição da equipe e do gerente do projeto, definição de procedimentos de monitoramento, controle, mensuração e avaliação a serem utilizados na implantação do projeto, estabelecimento da estrutura formal a ser utilizada para o projeto e a estruturação do sistema de comunicação e de decisão a ser adotado e capacitação dos envolvidos com o projeto. As principais atividades e processos da fase do planejamento são, primeiro, planejamento e definição do escopo, né? Visto que já concluímos a fase inicial, é possível passar para a fase do planejamento do projeto. Assim, esperamos que sejam conhecidas as competências, a contratante, o contratado, as responsabilidades de cada um dos envolvidos, o escopo, o objeto, né, dos contratos, o organograma de cada parte e as formas de comunicação e de interação entre as partes. O planejamento do projeto a ser executado deve tomar forma, isso é, pode ser detalhado para que tenhamos o dimensionamento das equipes e os riscos aferidos, a fim de definir os recursos necessários para a concretização e o registro da metodologia, do orçamento e das formas de avaliação e de aferição dos resultados, sejam esses parciais ou finais. A segunda fase envolve o planejamento de recursos. Vamos considerar que para a execução do projeto, os recursos necessários sejam os seguintes: os recursos humanos, que envolve contratação e demissão de pessoal, capacitação, adaptação com a nova equipe, quando for o caso. Mas no caso do setor público, normalmente, os projetos são planejados considerando o quadro de pessoal existente, pois não seria seguro contar com profissionais concursados que ainda não entraram em exercício efetivo, ou contar com vagas disponíveis, porém pendentes de realização de concurso para o seu preenchimento. Também as máquinas ou equipamentos, né? Então requerem programação para o uso, pois nem sempre são adquiridos exclusivamente para execução do projeto e, portanto, têm o seu uso compartilhado com outros gestores ou com outras áreas da organização. No caso de uma empresa pública, é comum o uso compartilhado com outras unidades de uma mesma secretaria, ou no caso de uma secretaria de obras, o uso compartilhado de equipamentos de outras secretarias do município. É preciso também pensar no financeiro, né, o planejamento financeiro, que envolve empenhos, dotação orçamentária, aprovação e disponibilização de orçamento, equilíbrio do desembolso e do fluxo de caixa da empresa contratada. Ainda continuando com essa mesma tabela, a gente percebe que as atividades, né, as macroatividades a serem realizadas no projeto, eles são cheios de microatividades, de pequenas atividades, que por sua vez são periodizadas. Então, qual o tempo necessário para que realizar cada atividade dessa? E a forma como é exposta essas atividades ajuda exatamente a perceber o sequenciamento das mesmas. As principais atividades de um projeto, elas devem constar nessa estrutura analítica de projetos, né? Além disso, elas podem variar de projeto para projeto. O que há de comum nisso é que qualquer projeto requer uma ordem nas suas atividades. Esse ordenamento de atividades é chamado de sequenciamento. Cada atividade requer um título e uma ação que identifique o trabalho a ser realizado.
O sequenciamento das atividades permite a identificação de cada uma delas, dos seus produtos e a visualização do seu encadeamento e interdependência, e serve de ponto de partida para a elaboração do cronograma do projeto, né, e do orçamento também. Cabe pontuar que as atividades mais importantes, aquelas que podem ser desenvolvidas em paralelo, assim como as atividades que dependem de fatores externos à organização, são identificadas ou definidas nesse momento, né? Então, assim, o quarto planejamento a ser feito visa exatamente a estimativa de tempo para cada atividade. Por isso que vocês observam nessa tabela que tem os meses e as datas que o gestor, contratante do projeto, vai precisar considerar como um prazo necessário para que sejam entregues, né, o produto, né, ou o serviço que foi contratado, que foi previsto, né. Essa definição do tempo anda associado com a definição das atividades e existem alguns instrumentos que viabilizam essas definições e acompanhamento das realizações. Por isso, a importância desse gráfico de Gantt. Ele permite você ter essa visão ampla do projeto, né? De qual atividade antecede a outra, enfim. A importância de se fazer esse acompanhamento é devido à dependência que muitas atividades possuem em relação às outras, ou seja, uma atividade às vezes é pré-requisito para a realização de outra, né? Que vem a ser realizada posteriormente. E o controle feito através do gráfico permite visualizar se o projeto está dentro do prazo, se está adiantado, se está atrasado, onde possa ocorrer algum gargalo. Às vezes acontece um projeto que chamamos de caminho crítico. O caminho crítico é a sequência de atividades em que será gasto maior tempo para a execução do projeto. É um caminho sem folga, né? Portanto, atrasos verificados nas atividades do caminho crítico significa atraso na conclusão desse projeto. E é papel do gestor evitar esses caminhos críticos. Existem instrumentos que ajudam a controlar o gerenciamento do tempo, né, dos prazos em um projeto. E um deles é exatamente o gráfico de Gantt, que acabamos de mostrar, mas tem também o diagrama de rede, o percentual complexo e o diagrama de marcos. Um quinto elemento que precisa ser pensado nessa fase do planejamento é exatamente a estimativa de custos. Se as atividades do projeto forem bem definidas e sequenciadas, e se o tempo para cada atividade foi dimensionado com precisão, a estimativa dos custos envolvidos deverá estar próximo da realidade. Outro fator a ser considerado é o know-how, né? O conhecimento prévio dos executores ou projetistas com o desenvolvimento de projetos semelhantes, com dimensões e escopo também semelhantes, chamando sua atenção para o seguinte: no caso de uma empresa privada, quanto mais exata for a estimativa dos seus custos, maior será a rentabilidade e os resultados dos projetos. Já no caso de uma empresa pública, em que o ganho esperado é social, quanto mais exata for a estimativa dos custos, melhores serão os resultados para a sociedade. É o que a gente entende por lucro social. Gente, todo projeto traz consigo riscos. Por isso que nós estamos vendo aqui nesse slide os riscos associados ao projeto, né? O maior risco associado na fase do planejamento do projeto é a possibilidade de erro no dimensionamento das tarefas, uma vez que cada projeto pode apresentar características diferentes e, por consequente, riscos diferentes. A sua previsão e mensuração são fundamentais para que se tenha uma espécie de protocolo para sanar os problemas quando porventura ocorrerem. Alguns autores vão chamar esse protocolo de plano de respostas, ou seja, não basta só o gestor do projeto identificar uma possibilidade, um risco no projeto. Ele precisa prever qual risco e qual resposta a ser dada caso esse risco se torne uma realidade, né? Quais são as possíveis medidas que ele vai implementar. Por isso que os mesmos são previstos na fase de planejamento, sendo que os riscos podem ser fatores que geram ameaças ou mesmo oportunidades estratégicas. Na prática, a previsão de um risco se inicia com uma seguinte pergunta:
o que pode dar errado nesse projeto? Né? Então, assim, portanto, o conhecimento e a experiência prévia na execução de projetos similares podem ajudar a quantificar e a qualificar os riscos de um novo projeto. Né? Em seu livro Gerenciamento de Projetos, o Ricardo Vargas traz um modelo de estrutura de riscos a ser utilizado pelo projeto, que foi proposto por Weidman. Essa estrutura, né, é exatamente essa que está aqui na tela. Ele vai classificar os riscos como riscos internos, não técnicos, são aqueles riscos gerenciais, custos e fluxo de caixa, por exemplo. Vai também entender os riscos como sendo legais, aqueles relacionados a contratos, reclamações de terceiros, reclamações contra terceiros. Os riscos técnicos, que são as mudanças na tecnologia, performance, riscos da tecnologia, complexidade do projeto. E os riscos externos, o autor não vai considerar. Ele apenas cita, né, mas não considera. A elaboração, né, a redação e a finalização de um projeto, né? Esse processo é um dos últimos dessa fase de planejamento e precede a efetiva participação ou entrada em uma concorrência pública, que conduzirá à celebração do contrato. Se o projeto for bem planejado, bem construído e se a proposta técnica e financeira for competitiva, né? Então, assim, se estivermos tratando de um projeto mais simples, por exemplo, um projeto pré-aprovado, a redação de um edital ou um pré-projeto encomendado pelo seu chefe, esse processo todo de elaboração, redação e finalização também é importante, pois quanto mais próximo da realidade e mais aderente à demanda e à encomenda estiver em seu projeto, mais fácil será para executar, monitorar, controlar e avaliar. Então, pessoal, assim, encerrando essa videoaula, fazemos o seguinte questionamento, né? Quais políticas públicas e quais demandas da sociedade em seu município estão inseridos na chamada fase de planejamento do seu projeto, né? Nesse momento de planejamento, devem ser listadas várias políticas públicas a serem desenhadas para atender às demandas da sociedade. Provavelmente não serão todas as demandas que serão atendidas, razão pela qual se dará a seleção do que será realizado por sua prefeitura e a discussão dos vários programas a serem considerados. Ok, pessoal? Vamos ficando por aqui. Essa discussão seguirá em nossos fóruns. Vocês podem aprofundar esse conteúdo estudando os materiais indicados por nós no AVA. Grande abraço e bons estudos a todos vocês.